Imagine acordar de manhã, tomar café e ir trabalhar e de repente descobrir que você não é humano. Você é uma máquina, um robô tão perfeito que nem você sabia que era artificial. As suas memórias são todas implantadas, os seus sentimentos são todos programados. A sua vida inteira é uma simulação executada por circuitos e chips. Isso é o que acontece com Garson Poole, que é protagonista do conto A Formiga Elétrica, escrito por Philip K. Dick em 1969. E se você acha que isso é só ficção científica paranoica dos anos 60, pense de novo. Em 2025, empresas como Boston Dynamics já criaram robôs que se movem como humanos. A OpenAI desenvolve inteligências artificiais que conversam de forma indistinguível de pessoas reais. E cientistas chineses acabaram de apresentar um robô com pele sintética que simula sensações táteis. Ouso dizer que estamos a poucos anos de não conseguir mais diferenciar humanos de máquinas. E quando chegarmos nesse ponto, a pergunta que Philip K. Dick faz há mais de 50 anos vai se tornar urgente. O que define um ser humano? Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Na descrição tem vários links totalmente seguros de produtos que você pode comprar no site da Amazon e ajudar o canal. Tem, por exemplo, o link que te leva para conhecer o Kindle, leitor de livros digitais da Amazon. Depois que eu comprei um Kindle, eu tenho lido muito mais e pagado muito menos. Tem a versão preto e branco e tem a versão colorida. Ambas são maravilhosas e a economia que você faz ao comprar livros digitais, além de ajudar a salvar a natureza, faz você economizar um bom dinheiro no fim do ano. Na descrição tem também os links dos meus romances de ficção científica lançados pela editora Flive. E tem também um link para o meu novo livro, O Garoto que Não Sabia Parar, que está inscrito no prêmio Kindle Vozes Negras 2026. A história fala de perseverança, resiliência e esperança e custa apenas R$ 9,99 na Amazon. Eu acho que você vai gostar. Sem mais demora, vem que eu te conto! A Formiga Elétrica é um conto curto, mas é devastador. Garson Poole, ele sofre um acidente de carro, acorda no hospital e aparentemente ele está bem, mas os médicos parecem estranhos. Eles estão evasivos, estão nervosos, até que finalmente revelam a verdade. Durante a cirurgia, eles descobriram que Garson não é um humano, ele é um robô. Um androide tão avançado que nem ele mesmo sabia que ele era artificial. E aqui está o golpe de mestre de Philip K. Dick. Garson tem memórias. Ele se lembra da sua infância, se lembra das emoções que teve nas situações que passou, se lembra das dores, da alegria, dos medos que sentiu durante a vida. Tudo parece real. Só que o problema é que nada disso aconteceu de verdade. Tudo foi implantado, programado, tudo é falso. Quer dizer, não que não tenha acontecido, mas não aconteceu com ele de forma específica. Essas memórias, esses sentimentos, tudo que ele acreditava que tinha passado era do verdadeiro Garson Poole e não dele, que ele era um robô. Então, ele entra em uma grande crise existencial. Se as suas memórias não são reais, ele é real. Se os seus sentimentos são apenas códigos sendo executados em um processador, será que eles têm valor? Se agora ele sabe que não é um ser humano, ainda importa continuar existindo? Então ele faz algo que só Philip K. Dick poderia imaginar. Ele começa a se autodestruir. Só que o interessante é que não é por desespero, mas é por curiosidade. Ele quer entender como ele funciona. Ele quer ver o que tem dentro dele. Já que ele não é o ser humano, mesmo que ele pareça por fora que é um ser humano e que ele ache que ele é um ser humano, como ele é por dentro? Ele abre o seu próprio abdômen e encontra os circuitos, fitas magnéticas, fios, componentes eletrônicos. E tem uma formiga dentro dele, uma formiga de verdade que está andando lá dentro dele, está viva, está caminhando entre os circuitos e ele fica vendo, olha, tem uma formiga dentro de mim. Então Garson, ele percebe que quando a formiga ela está andando em alguns lugares, quando ela toca em certos componentes,
isso afeta a sua percepção da realidade. Se ela passa por um determinado lugar num circuito, ele acaba vendo uma cor. Se passa por outro, aparece uma outra cor nos seus olhos. Uma formiga acaba afetando coisas que ele está vendo na vida real. E então ele tem uma revelação aterrorizante. Talvez tudo o que ele vê, tudo o que ele sente, tudo o que ele lembra possa ser apenas o resultado de formigas ou outros insetos que tenham caminhado dentro dele aleatoriamente. E aí ele achava que isso era a sensação, que ele tinha uma alma, que tinha sentimentos, que essa alma dentro dele produzia sentimentos, mas na verdade talvez fossem insetos andando dentro dele. Em minha opinião, essa é uma das ideias mais perturbadoras da ficção científica. Não apenas descobrir que você é uma máquina, mas descobrir que a sua percepção da realidade é determinada por um inseto que está andando dentro de você. A Formiga Elétrica tem uma semelhança impressionante com o livro A Metamorfose de Franz Kafka, que foi escrito em 1915. Em A Metamorfose, Gregor Samsa acorda de manhã e descobre que se transformou em um inseto gigante. Sem explicação, sem aviso, do nada ele não é mais humano. Em A Formiga Elétrica, Garson Poole, ele descobre que ele nunca foi um ser humano. Sem explicação, sem aviso, do nada a sua humanidade simplesmente desapareceu de um momento para o outro. Nos dois casos, o protagonista passa por uma transformação existencial que o separa da humanidade. E nos dois casos, a transformação é irreversível. Mas tem uma diferença importante. Gregor Samsa aceita a sua nova condição. Ele tenta se adaptar, ele sofre, mas continua querendo existir. Garson Poole, ele rejeita a sua condição. Ele não consegue aceitar que ele não é um ser humano. E, eventualmente, ele começa a destruir a si mesmo porque ele está curioso como essa máquina que ele achava que era um ser humano funciona. Kafka escrevia sobre alienação, sobre como a sociedade moderna transforma pessoas em engrenagens de uma máquina, sobre como nós perdemos a nossa humanidade, mesmo sendo biologicamente humanos. Já Philip K. Dick escrevia sobre identidade, sobre como definimos o que é real ou não, sobre como a tecnologia pode nos transformar em algo que não reconhecemos mais. Os dois autores exploravam a mesma pergunta: o que significa ser humano? E os dois chegaram a conclusões pessimistas. Quando Philip K. Dick escreveu A Formiga Elétrica em 1969, robôs humanoides eram pura ficção científica, eram ideias abstratas, impossibilidades tecnológicas. Hoje, não são mais. A gente falou no início do vídeo da empresa Boston Dynamics. A empresa Boston Dynamics criou robôs que correm, pulam, fazem parkour e se movem com uma fluidez que parece quase biológica. O robô Atlas consegue fazer movimentos que muitos humanos não conseguem. E quando você vê os vídeos, a primeira reação é de admiração, mas a segunda é um certo desconforto, porque eles se movem de forma humana demais. Cientistas na China e no Japão desenvolveram pele sintética que simula a textura, a temperatura e até a sensibilidade tátil da pele humana. Eles colocaram essa pele em robôs humanoides. O resultado é bastante perturbador. Quando você vê fotos, por um segundo você não tem certeza se você está olhando para uma pessoa ou para uma máquina. Hoje, já existem inteligências artificiais que conversam de forma indistinguível dos seres humanos. Elas entendem o contexto, fazem piadas, simulam empatia. Se você conversar com uma dessas IAs por texto, pode não perceber que está falando com uma máquina. E aqui está a questão que Philip K. Dick previu. Quando a simulação é perfeita, ela ainda é uma simulação ou ela se torna real? Provavelmente em 10 ou 20 anos nós vamos ter robôs que parecem muito com seres humanos, que se movem como seres humanos, conversam como seres humanos, que talvez até sintam como seres humanos ou pelo menos venham a simular de forma tão perfeita que sentem que a gente não vai conseguir diferenciar bem se aquilo que ele está passando realmente é um sentimento real ou algo programado. E aí a gente vai enfrentar algumas perguntas bastante difíceis. Se um robô acredita que ele é consciente,
ele é consciente mesmo? Se um robô sofre ou simula sofrimento de forma tão perfeita, nós temos obrigação moral de não causar esse sofrimento para ele, talvez não desligando ele. Se um robô tem memórias implantadas, mas ele acredita que essas memórias são reais, essas memórias têm menos valor do que as memórias que nós temos. Ouso dizer que essas perguntas vão dividir a sociedade. Alguns vão argumentar que robôs nunca serão verdadeiramente conscientes, não importa quão convincentes sejam. Outros vão argumentar que consciência é apenas processamento de informação. E se uma máquina processa informação como nós, ela é tão consciente quanto nós. E eu, sinceramente, não sei qual lado está certo. Vamos imaginar um cenário não muito distante. Você vai a um hospital, você é atendido por uma enfermeira, ela é atenciosa, empática, cuidadosa, você conversa com ela te acalma, você sente que ela se importa com você. Mas no final da consulta você descobre que ela, na verdade, era um robô. Como você vai se sentir? Agora, tem algumas perguntas. O seu conforto, o conforto emocional que ela te deu, foi um conforto real ou foi manipulação? A empatia que você sentiu que veio dela, teve algum valor? Será que aquilo tudo foi só uma programação executando protocolos de interação social? Já existem pessoas que desenvolvem relacionamentos emocionais com chatbots de IA. Elas conversam todos os dias, compartilham segredos, sentem conexão genuína. Quando robôs físicos se tornarem realistas, isso vai se intensificar ainda mais. Vai haver pessoas que vão preferir relacionamentos com robôs porque talvez eles sejam mais previsíveis, mais controláveis, mais seguros do que relacionamentos com seres humanos. Será que a sociedade vai aceitar isso? Ou vai ver como algo patológico? Se robôs conseguirem fazer qualquer trabalho que os seres humanos fazem e conseguem fazer melhor, mais barato, sem reclamar, o que acontece com a economia? O que acontece com a identidade humana ligada ao trabalho? Philip K. Dick não explorou essa dimensão em A Formiga Elétrica, mas ela está implícita. Se máquinas podem ser indistinguíveis de seres humanos, eventualmente elas nos substituirão em tudo. Se criamos robôs conscientes ou que simulem consciência de forma perfeita, eles têm direitos? Eles podem ser propriedade de alguém? Eles podem ser desligados? Eles podem ser destruídos? Se eles não quiserem nos obedecer, vamos ter o direito de desligá-los? Essas perguntas podem parecer absurdas hoje, mas daqui a uns 10, 20 anos podem ser debates legais reais. No final, A Formiga Elétrica não é sobre robôs, é sobre nós. Philip K. Dick está perguntando: o que te faz um ser humano? O seu corpo biológico? Mas e se a gente substituir partes desse corpo por próteses cada vez mais avançadas? Em que ponto você deixa de ser um ser humano? Será que são as suas memórias que fazem você um ser humano? Mas e se a gente descobrir que memórias são maleáveis, que podem ser implantadas, que podem ser alteradas ou apagadas? Elas ainda vão definir quem você é? Será que são os seus sentimentos que fazem de você um ser humano? Mas e se sentimentos são apenas reações químicas no cérebro, processos que podem ser replicados de forma artificial? A resposta de Philip K. Dick parece ser: não sabemos e talvez nunca venhamos a saber. Garson Poole não consegue responder a essas perguntas, então ele começa a se autodestruir. Mas nós não temos esse luxo, porque, diferente de Garson, nós vamos ter que viver num mundo onde essas perguntas não são apenas filosóficas, elas são práticas, elas são urgentes e inevitáveis. A Formiga Elétrica é um dos contos mais perturbadores de Philip K. Dick, e isso é dizer muito, considerando que ele escreveu histórias sobre realidades falsas, memórias implantadas e simulações controladas por governos autoritários. Mas esse conto tem algo especial, tem uma crueldade existencial que fica com você depois da leitura. Em minha opinião,
A Formiga Elétrica é essencial não apenas como ficção científica, mas como filosofia. É curto, é denso, é devastador. Se você quer ler essa história, o conto está disponível em várias coletâneas de Philip K. Dick. Eu recomendo a antologia Histórias de Robôs, que foi organizada por Isaac Asimov e foi lançada em 3 volumes pela editora L&PM, que tem vários dos melhores contos de robôs escritos pelos maiores mestres da ficção científica. O conto A Formiga Elétrica está no volume 2 e os 3 volumes estão disponíveis na Amazon. Mas agora eu quero saber de você. Se amanhã você descobrisse que você é um robô com memórias implantadas, você continuaria vivendo como se fosse um ser humano? Ou entraria em crise como Garson Paul? Deixa nos comentários, porque eu vou gostar de ler a opinião de vocês. Se você chegou até aqui é porque você gostou, então não vá embora sem deixar o like e se inscrever no canal, pois isso mostra para o YouTube que o Te Conto é relevante e ele mostra o vídeo para mais pessoas. Dá uma olhadinha na descrição, pois tem vários links de produtos totalmente seguros para você comprar no site da Amazon. Comprando qualquer coisa pelo meu link, você me ajuda a receber uma pequena comissão, sem pagar nada mais por isso. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Se você acessa o site da Amazon por meio do meu link e compra uma placa de vídeo, eu ganho uma pequena comissão da venda da placa de vídeo, sem você pagar nada mais por isso. O YouTube vai dar sugestões de outros vídeos para você assistir na sequência. Inclusive, tem um dossiê sobre Philip K. Dick que está muito legal. Vai ser muito bom saber que você ficou um pouco mais aqui conosco. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Faz qualquer coisa, só não me deixa no vácuo. E vem que eu te conto.